Salve, salve turma, tudo beleza com vocês? Mais uma aula de mecânica clássica. Hoje nós vamos ver a relação de duas grandezas muito importantes, que é a energia potencial e forças conservativas. Essas duas grandezas estão diretamente relacionadas, tá? Energia potencial e forças conservativas, uma depende da outra. Toda vez que tem forças conservativas é porque existe um problema de energia potencial. E toda vez que tem energia potencial no sistema, tem forças conservativas que estão atuando ou que vão atuar, tá bom? Bem, vamos começar a definir então cada uma delas, tá bom? Vamos lá. O que é energia potencial então? Energia potencial é a energia armazenada no sistema e que tem a possibilidade de ser convertida em energia cinética. Então veja, energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica, energia potencial elástica, todas essas forças, elas têm a possibilidade de, em algum momento, se converter em energia cinética, em energia relacionada com a velocidade. Só que ela vai fazer isso quando alguém estiver atuando. Então, a energia potencial ela só vai ser convertida em cinética quando uma força realizar o trabalho. Quem é essa força, então, que vai realizar esse trabalho de converter energia potencial em energia cinética? São as forças conservativas. Então, toda vez que uma força conservativa atua, o que ela faz? Ela converte a energia potencial do sistema exclusivamente em energia cinética, por meio da realização de trabalho. Então veja, quando uma força conservativa ela exerce um trabalho, o que ela faz? Ela converte a energia potencial integralmente em energia cinética, energia relacionada à velocidade. Mais na frente nós vamos ver que a energia potencial gravitacional ela está associada à posição, tá bom? E a energia cinética, nós já vimos, está relacionada com velocidade. Bem, mas existem condições para que uma força ela seja conservativa. Vamos então para a primeira condição para que a força ela seja conservativa, tá? São duas. A primeira é depender apenas da posição. Depender apenas da posição. Assim como a energia potencial, né? Depende apenas da posição. E a força conservativa é uma força que deve depender exclusivamente, ser função exclusiva da posição. E aí eu vou dar um grande exemplo para você, que é a força gravitacional, a força de atração entre duas massas, uma massa maior, que vai criar aquele campo, né, mais influente, e a massa menor, pode ser também chamada de massa de prova, né? Aquela massa que vai entrar nesse campo gerado pela massa maior. E aí você tem, então, essa fórmula e note que ela depende de R. Ela depende de R na direção R, ou seja, depende da posição. Outro exemplo é a força elétrica, força eletrostática, né? Perceba aqui que tem uma carga que gera o campo, e aí até aqui nessa expressão, se eu excluir a carguinha Q, eu tenho o potencial elétrico, tá bom? Mas como eu coloco a carguinha Q, eu tenho a força que acontece entre as duas cargas, a carga maior e a carga menor. Note que depende exclusivamente, a força eletrostática é função exclusiva da posição, é função exclusiva de uma distância na direção R, tá bom? Então essa é a primeira condição para que uma força seja conservativa. Ela deve depender exclusivamente da posição, função exclusiva da posição, tá bom? Vamos para o exercício então. Aqui eu vou classificar com vocês quais são as forças aí que são conservativas e as forças que não são conservativas. Então vamos fazer essa classificação rapidola. Olha só, a força magnética, ela é uma força conservativa? Aí você vai dizer assim, bem, ela é uma força de campo e tal, tudo mais, parece ser uma força conservativa. Bora ver então,
Fórmula da força magnética. Pessoal, a fórmula da força magnética depende do campo, depende da carga e depende também da velocidade. Gente, essa função, essa força magnética, tem várias formas, tá, de enunciar. Tem algumas outras fórmulas aí. Então, depende do campo, depende da carga e depende da velocidade. É função da velocidade, então não é uma força conservativa, tá? Então, ela é não conservativa, essa força magnética. Não é uma força conservativa. O seu trabalho não vai ser convertido integralmente em energia cinética, tá bom? Não vai pegar a energia potencial e converter integralmente em energia cinética. E a força gravitacional? A força gravitacional, ela é conservativa, que é o exemplo que nós demos aqui, já falamos sobre ela. Força de atrito. A força de atrito, ela depende, vamos ver a fórmula dela? Tem duas fórmulas, tá, gente? A fórmula clássica que a gente conhece lá do ensino médio e também a gente expressa no ensino superior a força de atrito como sendo uma função da velocidade e de um coeficiente B, que depende aí da direção do movimento com relação à resistência do ar, com relação à superfície que atrita, enfim. Bem, se depende, é função da velocidade, não é, então, conservativa, tá, gente? E, claro, a força de atrito é a força dissipativa mais característica. É aquela força que, quando ela realiza trabalho, ela converte a energia cinética em energia térmica, tá bom? Toda vez que tem atrito, tem realização de trabalho, mas é um trabalho dissipativo. Ele pega energia útil e transforma numa energia que não vai ser aproveitada, tá bom? Então, ela é não conservativa também. Força eletrostática, nós já demos aqui o exemplo dela, né? E aí a força eletrostática é uma força conservativa. Transforma, converte integralmente energia potencial em energia cinética, associada aí com velocidade. Então ela é conservativa também. E aí nós temos a força elástica. A força elástica também é uma força conservativa. Se você tiver uma mola, esticar a mola, ela vai esticar e quando ela voltar ao seu tamanho original, ela vem convertendo energia armazenada na mola em energia de velocidade, em energia cinética. Então a força elástica também é uma força conservativa. Conservativa. Em toda a energia potencial é convertida em energia cinética quando essa força elástica realiza trabalho. E a força de resistência do ar é uma força de atrito, né? Não é uma força não conservativa, é uma força dissipativa aí, bastante característica, tá? Então ela é não conservativa. Ela converte energia cinética em energia de calor, né? Energia térmica. Tudo bem? Ela não é conservativa. A força de resistência do ar, ela tem essa fórmula aqui, ó, BV elevado ao quadrado. Geralmente ela é dada por essa fórmula, tá? E a força elástica, ela é dada pela lei de Hooke, menos K vezes X, tá bom? Ou menos K vezes R, enfim, vai depender do livro que você estiver usando e no nível que você estiver analisando, tá bom? Então tá aqui a classificação dessas forças em conservativas e não conservativas. E aí agora a gente vai para a segunda condição. Lembrando aí que a primeira condição era que dependesse apenas da posição. Força elástica depende só da posição X ou posição R também, tá certo? Vamos para a segunda condição agora. A segunda condição é a seguinte, que o trabalho de uma força conservativa independe da trajetória. Ou seja, não interessa se a trajetória vai ser mais longa ou mais curta, o trabalho sempre é o mesmo. Isso quer dizer que depende apenas dos pontos de
chegada e de partida, o trabalho realizado por uma força elástica. E aí eu tenho um esquema aqui, um esquema clássico, que mostra uma partícula saindo da posição A até a posição B. E tem 3 formas de realizar esse trajeto, da forma do trajeto 1, da forma do trajeto 2 e pelo trajeto 3. Mas o que acontece? As posições de chegada e de partida são as mesmas. Sendo assim, essa posição e essa posição têm a mesma energia potencial. Porque energia potencial é uma energia que depende da posição. Logo, a força conservativa que está relacionada à energia potencial, as duas dependem exclusivamente de posição. Logo, se depende apenas da posição de partida e de chegada, o trabalho é o mesmo, independentemente se eu vou pelo trajeto 1, pelo 2 ou pelo 3. Trabalho de A a B é o mesmo na trajetória 1, que é o mesmo na trajetória 2, que é o mesmo na trajetória 3. E isso acontece sempre quando uma força conservativa realiza trabalho, tá bom? Então nós temos aí o primeiro esquema de energia potencial e de forças conservativas desse modo aí. Vou organizar aqui para vocês fazerem um print da tela. Eu acho que vai ter que ser feito em... levantar um pouquinho aqui, para que seja feito um print da tela. Fazer em dois prints isso, tá? Primeiro. E o segundo. E aí, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu já continuo falando mais de forças conservativas e de energia potencial, tá ok? Beleza, pessoal? Até logo.